Olá, bem-vindos ao canal da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Riz. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da ECD Training. Essa é a terceira parte da série Por que não devemos investigar uma área contaminada com postos de monitoramento. Nessa terceira parte eu vou falar sobre algumas implicações do poção. Vamos lá. David Nielsen escreveu no seu livro em 2006, vejam só, que investigar com postos de monitoramento não era adequado. E são vários os argumentos que ele utiliza, um deles é esse daqui. Imagina esse conjunto de postos aqui, o poço L é o poção, os poços M são um conjunto de poços multiníveis, são 3 poços, cada um com um comprimento de seção filtrante pequeno, tá? 3 poços separados, e o N, e os poços N, que são um poço multinível tipo CMT, uma seção filtrante bem discreta. Tá? Aqui são 7 portas de um poço de monitoramento. Muito bem. Qual é a concentração que esse poço L obteve? Esse poço L obteve a concentração dessa ordem de magnitude aqui, ó, dessa ordem. Então, você teria um dado, a concentração é essa aqui. Se você, ao invés de fazer um poção para obter um único dado, você faz 3 poços multiníveis, um em cada unidade de estratigráfica, você obteria uma concentração aqui, correspondente a esse ponto, esse poço, esse poço aqui te daria essa concentração, e esse poço te daria essa concentração. Então, você teria esse e esse. Quando você refina ainda mais e utiliza um poço tipo CMT, imaginando que cada ponto desse CMT está em uma unidade de estratigráfica diferente, você obtém esse perfil aqui, ó. Concentração aqui, aqui e aqui. Então, totalmente diferente do poção. Então, o poção te dá um valor médio, mas quando você põe vários poços, você tem um perfil da concentração muito diferente, o perfil da distribuição da sua substância química em fase dissolvida totalmente diferente. E se é totalmente diferente, as suas ações, suas tomadas de decisão são diferentes. Mas o que importa aqui, em 2006, já se sabia que investigar com poção é errado, né? Então, já se dizia que o poço de monitoramento é um buraco com a função principal de mentir para a gente. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente continua ainda utilizando largamente o poço de monitoramento como forma de investigação, não como uma forma, e sim como a forma de investigação. E essa é uma coisa que a ciência já mostrou para a gente que está errada. Tá? Nós temos que mudar essa visão, esse paradigma. Muita gente me pergunta assim, mas espera aí, o poção tem uma utilidade. Se eu fizer um poção, ele pega toda a fase dissolvida que eventualmente passar pelo poção, certo? E aí, tudo bem, você não tem o refinamento de saber em qual unidade de estratigráfica está melhor, mas para eu ter uma ideia, se a contaminação passa ali, o poção serve. Muito bem. Vamos aqui para uma figura que Robert Cleary escreveu no livro dele em 1989. É um livro básico de hidrogeologia que nosso mercado de áreas contaminadas já leu ou deveria ter lido, né? O livro do Robert Cleary. Robert Cleary, todo mundo conhece, né? A lenda aí da hidrogeologia para áreas contaminadas. E ele mostrou o seguinte para nós. Vejam essas linhas equipotenciais aqui. Tá? Imagina que você faça um poção numa área de descarga. Por exemplo, se você fizer o poção aqui, ó. Se você fizer aqui, o poção. Tá? Se você fizesse o poção aqui, você estaria numa área de descarga, portanto, com um fluxo vertical ascendente. E aí, o seu poço interceptaria essa linha equipotencial, essa. Então, todas essas linhas potenciais estão dentro do seu poço. E o poço, portanto,
ele conecta todas essas linhas potenciais. Aqui o Robert colocou aqui para nós, ó, esse poço está atravessando essa linha potencial aqui, essa que ele não colocou, mas essa linha potencial aqui. Tá? Então, qual é o potencial dentro do poço? O potencial dentro do poço é a média de todas elas. Então vamos colocar números, por exemplo. Essa aqui tem um potencial 100, essa tem 80, a outra aqui tem 60. Qual é o potencial médio dentro do poço? O potencial médio dentro do poço é 80. Tá? O potencial médio dentro do poço é 80. Lembre-se, o poço está pegando a média de tudo e ele está atravessando linhas de vários potenciais. Então aqui, nesse caso, o que está acontecendo? Você tem um potencial maior aqui do que dentro do poço. O que a água faz? Ela entra dentro do poço. Nas imediações do poço, a água que está lá tem um potencial maior do que dentro, então ela entra no poço. Entra com uma boa velocidade, porque a diferença de potencial é grande. Lembrando, o potencial dentro do poço é a média, não é o potencial da linha que está lá embaixo, não. É a média de tudo. Então a água entra. Conforme você vai subindo, aqui a água também entra, só que não com tanta diferença de potencial. Quando chega aqui nesse ponto, ela está exatamente na média, então a água está em equilíbrio com o poço. Agora, vejam, o que acontece aqui nessa parte? O potencial dentro do poço é maior que o potencial da água que está lá. A água que está em volta do poço não entra no poço, porque o potencial de dentro do poço é maior que o de lá. Portanto, a água sai do poço. A água sai do poço naquela região. O poço de seção filtrante, portanto, ele está pegando várias linhas. Se ele estiver pegando várias linhas de potencial diferentes, ele forma um conduto onde a água sai, o conduto por dentro do poço, onde a água sai do maior potencial para o menor. Nesse caso aí, ele sai de baixo e vem aqui em cima. Se você estiver querendo pegar um contaminante que está predominantemente em cima, ele não vai entrar no seu poço. Por outro lado, se fosse um contaminante que estava aqui embaixo, ele ia entrar no seu poço e ia sair aqui por cima. O seu poço seria a fonte de contaminação de uma outra unidade estratigráfica que está numa outra posição. Pense ao contrário. E se o maior potencial fosse em cima, por exemplo, numa área de recarga, o seu contaminante ia entrar por cima e ia sair por baixo. Então, muito cuidado com o poço de seção filtrante longa, né, o poção, porque além dele não identificar uma eventual concentração de substância química de interesse que esteja passando por ali, ele pode ser um conduto de contaminação. Daí você pode estar se perguntando nesse momento, mas isso aí acontece só se eu tenho um fluxo vertical importante. Isso acontece somente em área de recarga ou área de descarga. Está certo, está correto, foi o que o Robert Cleary falou, mas lembre-se, o hidrogeólogo pensa na hidrogeologia macro. Então ele está pensando que o aquífero é o mesmo aquífero. Então no mesmo aquífero isso acontece. Então, se você está num meio homogêneo, num aquífero homogêneo, a área de recarga e a área de descarga são homogêneas, portanto isso ocorre nessa situação. Mas no nosso caso, numa escala de detalhe, você tem vários aquíferos, várias unidades estratigráficas, cada um com uma área de recarga diferente, cada um com potencial diferente. O mapa potenciométrico que você fizer em cada uma dessas unidades estratigráficas vai apontar para um lado. Então, você tem que fazer o mapa potenciométrico para cada uma delas. Normalmente, numa situação em que você tem uma grande diferença de condutividade hidráulica, 2 ordens de grandeza ou mais, o fluxo tende a ir da maior condutividade hidráulica para a menor condutividade hidráulica. Então você tem um fluxo vertical local ali. Você tem um fluxo vertical. Não é um fluxo vertical regional, mas sim um fluxo vertical local. Quando você faz o poção, você faz o mesmo fenômeno que o Robert Cleary mostrou no livro dele de 1989. Então, o poção pode mascarar uma contaminação que esteja passando ali, ou pode ser um conduto de contaminação.
porque você tem fluxo vertical localizado nas diferentes condutividades hidráulicas que separam as unidades hidroestratigráficas. Ah, mas você está exagerando, alguém pode estar pensando. Né? Argila e areia, beleza, é um negócio bem grosseiro. Mas veja só aqui, o que está no livro do Payne, Quinn e Potter, em 2008. Ele está mostrando aqui um liner de 4 polegadas, portanto 10 centímetros de um liner. E esse liner está preenchido por areia. Qualquer um descreveria isso como uma areia. Agora, quando isso que eles escreveram no livro, você tem que olhar em detalhe. Quando você olha em detalhe, você percebe que essa é uma areia, cuja condutividade hidráulica nela é 10 a menos 2. É uma areia bem selecionada, areia média bem selecionada. Aqui você tem lentezinhas de argila, cuja condutividade hidráulica é 10 a menos 8. E aqui você tem uma areia siltosa com 10 a menos 4. Então você tem uma grande variação de condutividade hidráulica em 10 centímetros em um liner que só tem areia. Então você imagina o que acontece no nosso mundo real das investigações aqui no Brasil. Isso existe um fluxo vertical. Existe um fluxo vertical aqui nesses 10 centímetros. O seu poço vai conectar isso. É relevante? Você vai ter que avaliar caso a caso. Mas você tem que saber disso. Pode ser relevante. Normalmente é relevante. O poção, portanto, além de tudo, vai mascarar, não vai pegar toda a substância química de interesse que eventualmente esteja passando por ali, ou ele pode fazer pior, ele pode ser uma fonte de contaminação, ele pode levar à contaminação. Cuidado com o poção. Mais uma vez, obrigado por nos assistirem. Inscrevam-se no nosso canal. Nós temos uma newsletter agora, se vocês tiverem vontade. Por favor, preencham um formulário, o link está na descrição, tá bom? Meus contatos estão aqui. Meu e-mail marcos@ecdambiental.com.br. Obrigado, até a semana que vem.